Mas eu não falei aqui, prepara que teremos mais emoções? Pois bem, os golpistas bolsonaristas estão preparando mais uma mega manifestação, dessa vez em Brasília, no dia 15 de novembro. Eu falei, olha gente, prepare-se, porque a invasão ao Capitólio ocorreu 64 dias depois do Donald Trump perder a eleição lá nos Estados Unidos. Quer dizer, esse pessoal fica aglutinando forças pouco a pouco para chegar num dia D, na hora H, e tentarem tudo de uma vez. Pois bem, não será a tentativa final deles no dia 15, mas eu tinha ficado surpreso por quê? Porque depois que eles murcharam muito, depois do relatório lá do Ministério da Defesa do Bolsonaro, que diz que não houve fraude nas eleições. Mas os três capachos do Bolsonaro, chefe da Marinha, Aeronáutica e do Exército, lançaram uma nota que inflamou esse pessoal de novo. Mas mesmo antes dessa nota, eles já estavam organizando e dezenas ou centenas ou talvez milhares de empresários bolsonaristas financiando isso para levarem ônibus para as pessoas irem a Brasília. Eu tô recebendo denúncia, mas é assim um negócio adoidado que eu tô recebendo no WhatsApp, no Instagram e no Twitter, de pessoa mostrando mensagens e tudo mais. Eles estão pagando até R$ 200 por pessoa. Então, imagina, ônibus com 55 passageiros, R$ 200 por pessoa, estão gastando o que aí? Estão gastando milhares de reais para levar essas pessoas até Brasília. Pô, 55 vezes 200 é o quê? 11 mil reais, é isso? Eu fiz a conta certa de cabeça? É grana para um ônibus. Fora a gasolina, fora o motorista. Os ônibus saem. Eu recebi gente falando em São Paulo, por exemplo, interior de São Paulo. Os ônibus saem domingo à noite e voltam na quinta-feira. Quer dizer, é para pegar exatamente os dias do feriado, para estarem no dia 15 em São Paulo. Os ônibus têm hora de saída, hora de chegada, estão fazendo já a lista, estão já falando como pagar. Tem locais, por exemplo, Santa Catarina, que estão pagando 200. Tem locais em São Paulo que eu vi que estão pagando 100. Tem locais que é 50 mais toda a comida de todos os dias. Fala, meu, quem está financiando isso? É muita grana para golpismo. Mas não pense que o Alexandre de Moraes já não está sabendo quem está financiando tudo isso, viu? Mas é importante a gente continuar denunciando, porque eles vão tentar. E aí, isso tudo em meio a nota das Forças Armadas dizendo que não, nós, diferente de quando nós éramos governo e nós ditávamos o que se fazia no Brasil e entregávamos todo o patrimônio brasileiro aos Estados Unidos, agora nós somos a favor de greves, de manifestações, de fechamento de via, desde que seja pacífico, viu? E somos contra excessos e abusos por parte dos outros poderes, das outras instituições, diz aí as Forças Armadas, falando claramente sobre polícias militares, Ministério Público Federal e Supremo Tribunal Federal. Eles estão agindo com excessos contra criminosos que pedem ditadura militar. Essas são as Forças Armadas do Brasil, viu? Esses são os mesmos que ficaram por 25 anos roubando, saquearam o Brasil. Saquearam o Brasil. Eu tava relendo, não, eu li, estava reescutando o livro lá, Veias Abertas da América Latina, e tem um capítulo, o livro inteiro só sobre a ditadura no Brasil, mostrando como eles entregaram todo o patrimônio do Brasil que se sabia que existia até aquele momento para os Estados Unidos, meses após o golpe. Entregaram tudo para as empresas americanas. E aí, enquanto eram instruídos pelos americanos a tocarem o terror na população brasileira, a torturar, sequestrar, matar, desaparecer, que era o modus operandi dos Estados Unidos nas ditaduras que eles financiavam no mundo inteiro. Tem outro livro excelente chamado O Método Jacarta, que mostra lá na Indonésia e em países asiáticos também fala sobre a ditadura brasileira, como era o mesmo método. Pois bem, esses militares vendidos, quando eles eram governo, não podia, agora pode. E aí, olha só, a coisa vai piorando. Por quê? Porque esse financiamento está acontecendo em meio a mensagens do Gabinete do Ódio dizendo que é o grande dia, o dia 15 de novembro. É o dia em que serão 5 milhões de patriotas em Brasília. Enquanto isso, o que está acontecendo de fato é o seguinte. Tem um jornalista, deixa eu confirmar aqui o nome dele, é o Lino Bocchini. Ele era da Folha, da Carta Capital, e ele cobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo fica num local, ela fica numa avenida grande, mas atrás dela tem uma ruazinha pequenininha e no final dessa rua tem o Comando do Sudeste do Exército Brasileiro. Então, além de ter os quartéis generais, ali fica o Comando do Sudeste. Ali tem o general mais importante dessa área, dessa região. Pois bem, ali no Comando do Sudeste, nessa ruazinha, os patriotas, ou seja, os golpistas, passaram a fazer várias barracas. Só que, segundo o jornalista, ele mostrou várias fotos, hoje tem mais barraca do que gente.
tá cheio de barraca vazia. Não é nem barraca, ele chama, é gazebo. Gazebo é aquilo que é uma barraca, só que não é uma barraca que dá para dormir, aquela que fica grande, e tem quatro, né? Quatro pedacinhos assim, varetas no canto, que é geralmente onde você coloca ali uma bancada para distribuir água, alguma coisa, mas fica ali protegido do sol e da chuva. Pois bem, tá cheio desses vazios e de barracas vazias. Diferente de uma semana atrás. Uma semana atrás, esse pessoal já tinha murchado. Porém, porque já não podiam mais ir para estradas, já tinham passado as 72 horas, porém eles estavam esperando a eleição do Donald Trump, que deu completamente errado também. Mas, uma semana atrás, tinha muita gente, era até difícil andar na rua, aglomeração, uma viela, uma rua bem pequenininha. Mas, mesmo assim, nossa, era difícil andar, muita gente, tudo mais. Só que agora, não tem quase ninguém. Quase ninguém. Esse pessoal murchou completamente, todo mundo voltando para casa. Tem mais barraca do que gente e tem mais gente oferecendo comida do que gente para comer a comida. Tem lá, eles oferecem lanche, café, água. Nossa, que coisa. É pena que morador de rua não tem celular, porque dá vontade de, se tivessem, né? Chegar nos moradores de rua todos e falar, ó, gente, vai ali que estão distribuindo coisa de graça. Vamos ver quanto tempo os bolsonaristas vão ficar ali e vamos ver se o exército não ia... O exército se recusa a retirar os manifestantes porque eles são pacíficos. Eles estão apenas pedindo o golpe de Estado, ditadura e tudo mais. Eles são pacíficos. Quanto tempo o exército ia demorar para retirar os moradores de rua, os sem-teto, se eles fossem ali tentar pedir, já que está distribuindo grátis, né, a comida dos bolsonaristas? Nossa, imagina a rua ali ficar cheia de sem-teto. Mas não ia dar 10 minutos. Aí ia voltar os excessos, os abusos que o exército condena tanto. Ia voltar na hora. Tiro, bomba, não sei o quê. Ia um militar com megafone. Desculpem, bolsonaristas, não é pra vocês. Tapem os narizes, enquanto jogavam bomba de gás no sem-teto. Seria assim. Só que não. Então, tá murchando. Então, essa é mais uma tentativa desesperada do Bolsonaro e de seus financiadores de tentarem mobilizar a galera. Dessa vez, usando todo o dinheiro dos financiadores. Esse pessoal tá cavando cada vez mais fundo a cova que eles mesmos vão ser enterrados. Por quê? E eu falo assim, eu tô usando uma analogia para quem vai ser preso vai ficar muitos anos na prisão. Que é isso. O empresário que é rico, tem tudo do bom e do melhor. O cara que é rico o suficiente para gastar R$200 por pessoa, lotar um ônibus e mandar para Brasília, fora você pagar o motorista, que aí é bem mais caro, você pagar o próprio ônibus, o aluguel do ônibus, ou teu ônibus, a gasolina, que também tá caríssima, o diesel, a ida, a volta, tudo mais, lá vai ter que ter estrutura, comida, água, café, banheiro químico para esse pessoal todo. Fora isso, é um empresário que tem muita grana, e não é um ou dois, são centenas de ônibus em várias cidades do Brasil, principalmente do sul e do sudeste, que estão sendo fretados. No nordeste quase nada, que lá todo mundo é lua, né? Então, quase todo mundo é lua. Então, isso está acontecendo nesse exato momento. E aí, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele já tem, o que já tem o Alexandre, o que já foi notificado na mídia, que muita coisa ele tem e não sai na mídia ainda. Ele já tem, primeiro, a lista de placas e nomes dos donos de todos os mais de 3.500 veículos que foram multados na semana passada, fechando estradas. A multa era de 100 mil por hora. Meu, o que vai ter de bolsonarista com multa milionária impagável? Que vai perder a carteira de motorista, vai perder o carro, o veículo, tudo mais. É uma coisa assim, não está escrito. Mais do que isso, ele tem já nomes e placas de carros e tudo mais dos financiadores dos atos em Santa Catarina, em São Paulo e no Espírito Santo. Isso já tem, ele já tem. Mais do que isso, ele também já tem os CNPJs e os nomes dos donos das empresas que financiaram colocar mais de 130 caminhões em Brasília e que colocaram caminhões para fechar as estradas. Um deles, eu falei aqui, o Luciano Hang, empresas ligadas a ele. Também, o Alexandre de Moraes também tem o nome, já, as polícias já deram a ele, o nome dos organizadores desses atos aí em frente, dessas manifestações golpistas em frente a quartéis de todo o Brasil. Porque quando tem lá, nossa, lá em São Paulo tem mais barraca do que gente. Ok, alguém levou barraca. E a barraca não era da pessoa, por quê? Porque a pessoa deixou a barraca lá e foi embora. Então alguém estava doando barraca para eles. O Alexandre já tem. Quando tem uma manifestação com 100, 200, 500 pessoas, sempre tem 1, 2 ou 5 líderes. Ele já tem o nome, as polícias já deram para ele os nomes. Até porque é fácil para a polícia, que quando a polícia vai lá, a polícia tem que ficar lá escoltando esse pessoal, né? Aí quando a polícia vai lá,
a polícia tem que falar, quem é o responsável aqui? Porque se acontecer alguma coisa, a polícia vai falar com ele, né? Até alguma coisa que não seja grave, alguma dúvida, coisa assim. Até porque lá é tudo bolsominion, são todos muito cordiais uns com os outros. Então, todos identificados. Então, isso é o que o Alexandre já tem. Agora, não tenha dúvida que ele vai cruzar esses dados para ver quem é que está fretando o ônibus. E aí, quando esses ônibus chegarem a Brasília, vai ter gente lá, drone e tudo mais, tirando foto da plaquinha dos ônibus. Aí vão saber quem são os donos. Os donos, é uma locadora, alguém não sei o quê. Tá, para quem você locou esse ônibus? No dia tal até o dia tal. Ah, tá. Que bom. Dá aqui os dados. É só cruzar, não é, eu vou falar. É chata a investigação, é chata porque é trabalhoso, é muito cruzamento de dados, coisa que às vezes tem computador que faz isso, viu? Praticamente automático, mas tem coisa que tem que ser manual ainda, tudo mais. E aí é uma coisa chata de fazer, mas não é difícil. Então uma investigação fácil para Alexandre, esse pessoal vai ficar muitos e muitos anos na cadeia. Tem crime aí que são 30 anos de prisão. Você tentar acabar com a ordem democrática do país, são 30 anos de prisão. Tem um empresário bolsonarista, tem mais de 400 milhões de contratos com o governo Bolsonaro, tá enviando caminhões para lá. Aí você consegue, se a investigação quiser, e vai querer, não tenha dúvidas, consegue até cruzar. Nossa, esse cara tem contrato com o governo. Quando começaram os contratos dele? Começaram no governo Bolsonaro ou começaram antes? Se começaram antes, aumentaram os contratos durante o governo Bolsonaro? Ah, aumentaram. Ou talvez não, tenha começado já no governo Bolsonaro? Com quem você teve o contrato? Quem fez a licitação? Qual ministério? Vai piorando, piorando e piorando. É igual os apoiadores do Trump. Tem mais de 1.000 que estão presos até hoje. Até hoje, só nos primeiros 3 dias prenderam 400, depois foram prendendo mais. Tem gente presa até hoje. E olha que lá nos Estados Unidos, uma coisa maravilhosa de falar, as instituições não funcionam tão bem quanto aqui. O TSE e o STF aqui funcionam 100 vezes melhor do que nos Estados Unidos. 100 vezes melhor. Lá, nossa, o Trump até hoje não tá preso. Falar em eleição norte-americana, tem uma coisa que eu tô para falar aqui há alguns vídeos, porque muita gente não estava entendendo o que aconteceu, o que o Trump perdeu a eleição, tudo mais. Os bolsonaristas estavam esperando o Trump ganhar a eleição, porque lá nos Estados Unidos, quando se elege o presidente da Câmara dos Deputados, que ele é chamado de orador, que tem atribuições diferentes do que tem o Arthur Lira aqui no Brasil, por exemplo, não precisa ser um deputado. O Trump não é deputado e eles tinham a esperança de que os republicanos seriam ampla maioria e iam tirar a Nancy Pelosi, falei até com sotaque, que é a amiga do Joe Biden, e iam colocar o Donald Trump no lugar dela. Eu falei aqui, não vai acontecer porque muitos desses republicanos não estão com o Trump. Só que aconteceu uma coisa, os candidatos a deputado que estavam na frente nas pesquisas trumpistas, que é gente do Trump, perderam. Vários, os principais. Vários. Saiu até na CNN americana que o Trump gritou, ele quebrou tudo na casa dele, e vários assessores do Trump confirmaram para o resto da imprensa americana que isso é verdade, que ele gritou tudo na terça-noite, e os bolsonaristas, imagina o bolsonarista que tá... Eu li um comentário aqui outro dia, cara, eu tô cagando em banheiro químico faz uma semana, sem tomar banho. Pra nada, cadê? Aí o Trump perde a eleição, o exército fala que não teve fraude e tudo mais. Os bolsonaristas, imagina o bolsonarista lá à noite, passando frio, chovendo, e aí o Trump perde a eleição. Pois bem, falam que os republicanos conseguiram maioria, mas acontece o seguinte, as eleições lá se chamam midterm. Por quê? Tem eleição para presidente, mandato é 4 anos. Depois de 2 anos de eleição para presidente, ou seja, bem no meio, tem eleição para a Câmara dos Deputados e Senado. Geralmente, quem está no poder perde muitas cadeiras na Câmara e no Senado. Muitas mesmo. O Obama perdeu 60. O Bill Clinton perdeu 54. O Joe Biden ainda tem resultado que ainda não foi confirmado. Os bolsonaristas ficam esperando até agora. Tem resultado que não foi confirmado, mas o Joe Biden está para perder menos de 30. Entre 28 a 30, 32, 33. Então talvez 30, mas metade do Obama. E a popularidade do Biden está lá embaixo. Quer dizer, o pessoal está votando para tirar os trumpistas, estão votando. Essa derrota dos trumpistas fez com que os republicanos anti-Trump crescessem. E lá nos Estados Unidos tem as primárias. Ou seja, para o cara ser candidato à presidência, ele tem que ganhar as primárias. O Trump perdeu muito capital político para tentar ganhar as primárias. Por quê? Porque sabe-se que se o candidato dos republicanos não for o Trump, a chance deles ganharem do Biden é de 99%. Se for o Trump, tem uma chance de muita gente que não gosta do Biden votar no Biden, como eu votaria, só para tirar o Trump. E eu não gosto do Biden. Só para tirar o Trump e votar no Biden. Então,
Acontece isso. Outra coisa, eles sabem que os eleitores do Trump vão votar em qualquer um contra o Biden. Então, por que não ser uma pessoa mais moderada que o Trump, mas que consiga o voto desses fascistas, em vez de ser o próprio Trump, que teve um resultado, um fiasco nas eleições? É isso que está acontecendo nesse exato momento. A derrota da extrema-direita na eleição dos Estados Unidos foi, assim, histórica. O Joe Biden tá rindo de orelha a orelha. Ele tá assim, mas tá assim, ele gravou até um vídeo que ele literalmente gargalhava, enquanto ele falava parabéns para os deputados, e ele fez questão de colocar no vídeo deputados que foram eleitos ganhando de candidatos do Trump. E ele falando, congratulations! Tá aí, ó. Deu ruim pra extrema-direita. E aí os babacas aqui no Brasil indo lá. Não é babaca, né? Pior que babaca, são criminosos. Indo lá protestar agora, tentando em Brasília, com muito financiamento. Segue aí, ó. Eu espero que alguns assessores deputados vejam o vídeo e mandem já a notícia crime pro TSE e pro STF investigarem. Geralmente eu não preciso nem pedir, que isso já é feito. O pessoal do PT, da esquerda, é extremamente competente. Ó, falou.